Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite, no livro de Atos, capítulo de número 9, 1 ao 9, para a glória de Deus. Palavra que tem como título a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, hoje nós iremos meditar um pouco acerca da vida desse homem chamado Saulo, que teve o seu nome mudado para Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos nessa mensagem ministrar muito falando o nome de Saulo, porque nós vamos falar do período do seu encontro com Jesus. Nós iremos falar do período do seu encontro e da sua conversão com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, nós vamos entender, aleluia, que Saulo, ele era um homem muito caprichoso naquilo que ele fazia, e ele, como pertencia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, às organizações do contexto da época em que Jesus viveu, ele sendo um homem de autoridade, ele pede autoridade ao sumo sacerdote para prender um determinado povo que eles o consideravam como seita. Louvado seja o nome do Senhor. Para o império, os novos cristãos eram considerados como seita. E já no início dessa mensagem eu quero te dizer que, aleluia, não importa o que o sistema pensa ao meu respeito, não importa o título que o sistema dá para a minha e para a tua vida. O que importa, louvado seja o nome do Senhor, é aquilo que Deus conhece no meu e no teu coração. É aquilo que Deus sabe ao nosso respeito, e é isso que importa. O que importa é a nossa particularidade com Deus. E Saulo, ele tinha os cristãos como pessoas que pertenciam a uma seita. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pede carta aos sumos sacerdotes para prender aquele povo. E Saulo, respirando ameaças contra o povo de Deus, querendo prender aquele povo, querendo trazer aquele povo para Jerusalém para ser julgado, condenado e até morto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque era desta maneira que os cristãos eram perseguidos, aleluia, no início do ministério, no início da caminhada cristã, aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa: muitas e muitas vezes servir a Deus é ser rejeitado, muitas e muitas vezes servir a Deus é ser tido como um participante de uma seita, muitas e muitas vezes servir a Deus é ser perseguido. E
E com os cristãos primórdios não era diferente, eles eram perseguidos, era considerado como seita. E Saulo, aleluia, tentando destruir aquela seita. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o homem, quando ele é escolhido, o projeto, quando ele tem a assinatura de Deus, quando ele tem a aprovação de Deus, pode se levantar o inferno para tentar te impedir, pode se levantar carne ou sangue contra a tua vida. Nada nem ninguém vai impedir os projetos de Deus contra a tua vida. Nada nem ninguém vai impedir as promessas de Deus de se concretizar na tua vida, porque Ele é Deus, aleluia, e é Ele quem é o dono do projeto, é Ele quem é o dono do sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E Saulo, respirando a ameaça de morte, com a carta de autorização do sumo sacerdote para prender o povo de Deus, a palavra de Deus vai dizer que, aleluia, ele indo a caminho de Damasco, louvado seja o nome do Senhor, ali como líder de uma tropa, louvado seja o nome do Senhor, para prender o povo do Senhor. Mas quando ele está chegando perto de Damasco, aleluia, ele foi cercado por um resplendor de luz. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa essa luz te alcançar. Você que tem perseguido a obra, dura para te recalchitrar contra os agrilhões. Deixa essa luz te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Saulo, ele foi cercado por um resplendor de luz. E ele ouviu, aleluia, uma voz, aleluia, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja o nome do Senhor.